História e trajetória de Moisés, servo de Deus. O chamado impossível. Imagine um homem, não um rei, nem um guerreiro, mas alguém nascido para ser escravo, destinado a uma morte certa. No entanto, o destino, ou algo muito maior, tinha outros planos. Sua vida seria uma saga de milagres, desafios e uma fé inabalável. Prepare-se para desvendar a história de Moisés, o homem que desafiou impérios e liderou um povo em busca da liberdade. A sombra do faraó. No coração do antigo Egito, uma sombra se abatia sobre o povo hebreu. O faraó, temendo seu crescimento, decretou uma ordem cruel: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao Nilo. Era uma sentença de morte para uma geração inteira, um ato de desespero para manter o poder. Um cesto no Nilo. Mas em meio a esse terror, uma mãe, movida por um amor que transcende o medo, fez o impensável. Ela teceu um cesto, impermeabilizou-o e, com o coração apertado, colocou seu bebê dentro, confiando-o às águas do Nilo. Era um ato de desespero e esperança, uma oração silenciosa pela sobrevivência. O príncipe encontrado. O destino, ou uma providência divina, guiou o cesto até as mãos de uma figura inesperada, a própria filha do faraó. Intrigada pela cena, e movida por compaixão, ela resgatou o bebê. Assim, o menino destinado à morte nas águas foi acolhido na opulência do palácio egípcio, uma reviravolta que ninguém poderia prever. Crescendo no palácio. Batizado de Moisés, tirado das águas, ele cresceu como um príncipe egípcio. Aprendeu a ler os hieróglifos, a arte da guerra, as ciências e as complexas leis do império. Embora vivesse em luxo e privilégio, algo em seu coração conectava as raízes de seu povo, os hebreus oprimidos. O fio da justiça. Um dia, a dualidade de sua identidade colidiu. Testemunhando um capataz egípcio espancando brutalmente um hebreu, Moisés sentiu uma fúria incontrolável. Num ato impulsivo, ele interveio e, em um momento de desespero, tirou a vida do egípcio. Esse evento selou seu destino, transformando-o de príncipe em fugitivo. A fuga de Moisés. A notícia de seu ato se espalhou, forçando Moisés a fugir para o deserto de Midian. Longe dos luxos do Egito, ele se tornou um pastor, casou-se com Zípora e passou 40 anos em solidão, cuidando de rebanhos. A vida no deserto o transformou, forjando paciência e humildade, preparando-o para o que viria. O pastor no deserto. Foi no silêncio do deserto que o impossível aconteceu. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Uma voz, vinda do coração do fogo, chamou seu nome. Era Deus, revelando-se a Moisés e comissionando-o para a missão mais audaciosa já concebida: libertar seu povo da escravidão egípcia. A sarça ardente. Moisés, hesitante e cheio de dúvidas, argumentou sua inadequação. Mas a voz divina era insistente, prometendo sinais e maravilhas, e a ajuda de seu irmão, Arão. Não havia como recusar um chamado tão grandioso. Sua vida de pastor estava prestes a ser trocada pela de um libertador. Um chamado irresistível. De volta ao Egito, com Arão ao seu lado, Moisés enfrentou o faraó. Exigiu a libertação de seu povo, mas o coração do monarca estava endurecido. Cada pedido foi recebido com escárnio e uma intensificação da opressão, levando um confronto de vontades que ecoaria por toda a terra. O confronto com o faraó. E então, a mão de Deus se manifestou. Uma série de pragas devastadoras assolou o Egito, rios transformados em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiva, gafanhotos e trevas. Cada praga era um golpe contra os deuses egípcios, uma demonstração inegável do poder do Deus de Moisés. As pragas. Ira divina. A 10ª e mais terrível praga foi a morte dos primogênitos, poupando apenas as casas marcadas com o sangue de um cordeiro. Finalmente, quebrado, o faraó ordenou que os hebreus partissem. Em uma noite memorável, sob a luz da lua, milhões de hebreus iniciaram sua jornada para a liberdade, o Êxodo. A Páscoa e o Êxodo. Mas a liberdade foi brevemente ameaçada. O faraó, arrependido, perseguiu os israelitas até as margens do Mar Vermelho, encurralando-os. Com o exército egípcio se aproximando e o mar à frente, a situação parecia sem esperança. Foi então que Moisés ergueu seu cajado, e o impossível aconteceu. O Mar Vermelho, uma divisão gloriosa. Longe da escravidão, mas não da provação, os israelitas enfrentaram os rigores do deserto. Fome, sede e murmuração testaram a fé de Moisés e do povo. Mas Deus, fiel à sua promessa, proveu maná do céu, água da rocha e uma coluna de nuvem de dia e fogo à noite para guiá-los. O Sinai. A aliança eterna. No Monte Sinai, em meio a trovões, relâmpagos e fumaça densa,
Deus entregou a Moisés as 10 leis, os mandamentos que formariam a base da aliança com seu povo. Era o nascimento de uma nação sob a lei divina, um pacto sagrado que moldaria sua identidade para sempre. A quebra da aliança. Enquanto Moisés estava no Sinai, o povo, impaciente e idólatra, construiu um bezerro de ouro para adorar. A ira divina se acendeu, e Moisés, em um ato de desespero e decepção, quebrou as tábuas da lei. Ele intercedeu fervorosamente por seu povo, revelando a profundidade de seu amor e seu papel como mediador. 40 anos de peregrinação. A desobediência do povo resultou em uma sentença divina: 40 anos de peregrinação no deserto, até que uma nova geração surgisse. Moisés, paciente e resiliente, continuou a liderar, a julgar e a interceder, mesmo diante de constante murmuração e rebelião. Foi uma jornada de purificação e aprendizado. A Terra Prometida, uma visão distante. Após 4 décadas, a jornada estava quase no fim. No entanto, por um ato de desobediência em Meribá, Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida. Do alto do Monte Nebo, ele pôde apenas vislumbrar a terra que tanto ansiou, um panorama de colinas verdes e vales férteis. O legado de um líder inigualável. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, o libertador, o legislador, o intercessor, morreu no deserto, e ninguém sabe seu sepulcro. Sua vida foi uma prova de fé, coragem e obediência. Ele não apenas liderou um povo à liberdade, mas moldou uma nação, deixando um legado de leis e princípios que ressoam até hoje. Sua opinião importa. A história de Moisés nos desafia a refletir sobre liderança, fé e o poder de um chamado divino. Qual aspecto da vida de Moisés mais te intrigou ou inspirou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e nos ajuda a continuar explorando essas narrativas fascinantes.